Se pensarmos o pouco tempo em que a vacina foi produzida, podemos considerar que ela é confiável e segura? Existe uma vacina mais segura que a outra? Edilson também de Carapebus participando disso. Vamos lá, deixa eu botar só a pergunta das vacinas aqui para eu lembrar qual é a primeira. Seria da eficácia, né? Isso. Bem, a eficácia das vacinas. Isso dá daria uma grande historinha para contar, porque era uma coisa que nunca preocupou ninguém, a questão de eficácia de vacina. Para você ter ideia, a vacina de gripe, que todo mundo toma, quando ela foi lançada, a eficácia dela era de 20%. E ela foi lançada. Por que isso aconteceu? Por quê? Porque ela era 20% de chance de você não pegar, não desenvolver a doença. Ou seja, os outros 80% ficavam gripados. Que isso a gente sempre ouviu, anos a anos, as pessoas falando, tomei a vacina de gripe e fiquei gripado. Mas ela prevenia 100% a morte das pessoas que estavam gripadas. Então, na verdade, a eficácia, a eficiência da vacina sempre está ligada a outras coisas. Então, nós temos duas classes de vacinas. As eficientes e as não eficientes. As não eficientes não existem porque elas saem do mercado, então todas as vacinas que a gente tem prontas, elas são, sim, eficientes. Com variações de probabilidade no que tange se você vai desenvolver ou não a doença, se você vai coisa, mas todas elas são eficientes e principalmente porque antes de ser eficiente, elas são seguras. Os testes de segurança são antes dos testes de eficiência. Então, todas as vacinas que a gente tem que estão disponíveis, elas são tanto eficientes quanto seguras. Se elas vão se manter eficientes caso o vírus tenha uma mutação, aí é outra conversa. Porém, todas as vacinas que nós temos no momento, elas se mostraram, nós temos 10 vacinas já em produção no mundo, 2 no Brasil, fora as que o Brasil vai comprar, todas elas se mostraram eficientes. Para vocês terem ideia do N disso, quando começou a pandemia, nós tínhamos a ideia de que surgiram 3 mil candidatos a vacinas. Atualmente, a gente tem 100 protótipos e 10 que são vacinas realmente, porque passaram por todas as fases que são necessárias. O que entra na parte se uma vacina é melhor do que a outra, esse seria só o preciosismo em cima dessa parte de eficiência. Mas o crivo é eficiente, todas elas são. E se eu não me engano, na pergunta, qual era a outra parte da pergunta? Espera aí que eles vão ajudar a gente aqui. Mas o tempo de produção, porque acontecer o tempo de produção. Se pensarmos um pouco o tempo que a vacina levou para ser produzida. As vacinas de coronavírus, elas são estudadas desde 2003. Ou seja, elas já são estudadas há muito tempo. Por que elas não existiam ou não eram produzidas? De repente, porque economicamente, pelos níveis de pandemia ou epidemias que o coronavírus provocava, é sintoma leve, quem pega pode ficar imune, então não era vantajoso se ter. Porém, elas são estudadas desde 2003. O que aconteceu? Foram mais estudadas ainda depois da primeira epidemia de SARS de 2011. E depois disso, em 2019, a gente teve o quê? Uma convergência de todos os estudos que já existiam sobre uma vacina para a Covid, junto com muita grana e muitos grupos de pesquisa. E é uma coisa que eu falo, bancar um estudo desses para você produzir uma vacina nesse tempo, só existem 2 classes que conseguem fazer isso. Big Pharmas, as maiores indústrias farmacêuticas e governos. São as únicas entidades capazes de bancar um estudo desse. Não existe nenhuma empresa pequena, média, nenhuma dessas conseguiu fazer isso. Quanto à confiança em cima delas. As empresas que produzem, Oxford, quase milenar, os estudos de Oxford. Então, enquanto instituição, tem quase um milênio. Se for pegar as do Brasil, Butantan e Fiocruz centenárias. As empresas de grande tecnologia, seja Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, todas com mais de 20 anos só produzindo insumos
de saúde de alta tecnologia, a parte de alta tecnologia deles, fora os anos produzindo medicamentos tradicionais, ou seja, não está na mão de qualquer um, não foi feito em qualquer buraco na esquina, é uma corrida comercial, sim, entre eles, é uma briga entre o governo de China e União Soviética contra as grandes indústrias farmacêuticas de Estados Unidos e Inglaterra, sim, de quem coloca a coisa primeiro no mercado. Mas só entraram as que realmente funcionam. Começaram em 3.000 e você só tem 10 distribuídas no mundo no momento, e todas aprovadas pela OMS. A aprovação pelo país aí varia pela agência regulatória de cada país. Que no nosso caso é a Anvisa, né? Isso. Eu gosto sempre de lembrar também que para além desses estudos serem antigos, né, como você está demonstrando, eles não são tão novos quanto às vezes aparece, né? E a gente precisa considerar também o momento, inclusive tecnológico, que a gente se encontra, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque aí as pessoas comparam, mas uma vacina que foi produzida 20 anos atrás, né? Mas ela levou 40 anos pensando. Poxa, mas há 20 anos atrás sequer eu tinha a capacidade tecnológica, eu tinha internet, né? Então, assim, quem é na nossa faixa etária, e inclusive, né, há 20 anos atrás não tinha contato com celular, né? Quando muitas classes que tinham mais condição econômica, no máximo que tinha era o BIP, que talvez alguns que estejam me ouvindo aqui nem saibam o que é. Então, assim, a gente também não está falando só de algo em tempo, mas que tecnologia que a gente tem hoje para a gente conseguir pensar a vacina. Então, uma coisa muito simples, né? Há 10 anos atrás, se você queria conversar com uma pessoa que estivesse num país da Europa, por exemplo, provavelmente você ia gastar um alto custo de ligação, né? E não veria a pessoa, ouviria e ouviria mal na maior parte das vezes, né? Então, assim, hoje eu consigo falar com uma pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo, praticamente, vendo a pessoa no mesmo tempo, né, com uma boa qualidade de imagem. Então, assim, a gente precisa entender que o mundo de hoje também não é um mundo de 10 anos atrás. Então, parece, né, que nessa lógica, inclusive de gerar desinformação, né, trazem para o cenário de produção das vacinas de Covid um cenário que é de 40 anos atrás, no mínimo. Então, assim, estamos também em outro momento, né? Então, precisa pensar nisso, né? Sim. Meninas, então, deixa eu tirar algumas duvidazinhas, assim, dessas respostas de vocês. Uma é que esse vírus já é um vírus conhecido nosso, e chega, então, uma variante muito forte que a gente ainda não sabia exatamente como lidar. Então, por isso que essas vacinas são estudadas há muitos anos, desde 2003, né? É isso. Seria isso? Entendi certo. O Eduardo falou de um N, falou assim, o N dessas vacinas, isso, explica um pouquinho o que é isso. Isso é um parâmetro, isso é uma base, seria isso? N, seria não, isso? o N é só a forma que a gente usa para dizer assim um número. Só para dizer a vacina em números. Ela começou com 3.000, a gente tem 100 protótipos e só 10 que viraram realmente vacina. Ou seja, no início da pandemia você tinha 3.000 candidatos para vacina. Por que eles vão desaparecendo pelo caminho? Exatamente porque não mostra segurança, não mostra eficácia em todas as fases de desenvolvimento. Que é aquilo que bateu pra caramba na mídia, que era a vacina está na fase 1, está na fase 2, está na fase 3, está em qual fase que a vacina está, para poder ser liberada. Então, muitas não passam da fase 1, muitas não passam antes da fase 1, do pré-clínico, da prova de conceito. Você tem uma ideia linda, e isso, na verdade, o que aconteceu com essas vacinas foi o que aconteceu também com os medicamentos. Por isso que a gente não tem nenhum medicamento. Apareceram também milhares de medicamentos que poderiam servir, só que eles não passaram dessas fases para chegar ao ponto de ser um medicamento eficiente. Por isso que a gente não tem. Porque, por exemplo, medicamentos que foram citados aqui, eles mostraram sim uma capacidade de inibição viral lá numa placa de cultura de célula. Ou seja, para você transpor isso até o organismo humano, é um caminho muito longo.
E se eles não foram para frente, é exatamente porque essas indústrias farmacêuticas ou esses países não quiseram bancar os estudos que deveriam ser feitos para realmente mostrar a efetividade disso. Porque quando chega no meio do caminho e já vê que não é, eles abandonam. Simplesmente abandonam. Uhum. Porque não vale o investimento, não vale mais o investimento. Sim. E tem mais uma coisa que eu anotei aqui, para a gente avançar, porque o pessoal, a produção está aqui, tem muita coisa ainda, mas é de falar o seguinte, que também tem uma coisa da ciência que eu acho que vale a pena a gente trazer, porque o Eduardo, o Alex também, vocês já falaram um pouco assim, não foi feito de qualquer maneira, tem um monte de gente estudando e pensando, e a ciência, ela não é uma verdade absoluta, eu acho que isso é muito importante a gente trazer, porque, assim, a verdade absoluta, não sei se existe, eu não vou fazer juízo de valor, mas a ciência não traz verdade absoluta, mas ela traz uma discussão que a ciência chama de entre pares, né? São várias pessoas estudando o mesmo objeto, o mesmo fenômeno, uma mesma coisa, e aí um vai, então, confirmando esse estudo, então isso se amplia. Eu acho importante a gente falar isso, porque alguns grupos, né, a gente, por questões diversas, a gente acaba vindo com algumas verdades absolutas, e aí o debate, o Alex trouxe muito isso, olha, há 40 anos atrás, a situação era muito diferente do que é hoje, há 10 anos atrás, olha como que vai avançando, né? Fico imaginando, meu sobrinho de 9 anos não deve nem imaginar o que é um telefone de escada, ele não fica imaginando, né? Então, como que as coisas realmente avançam justamente por causa desses debates. Vamos, então, gente, para a próxima pergunta. Ou alguém quer fazer algum comentário? Eu ia só fazer um comentário, porque eu acho que é importante, nesse momento que a ciência é tão atacada, né? E aí você traz algo que eu acho que conversa bastante com o que o Eduardo falou das fases da vacina. Além disso, de não ter uma verdade absoluta e ter isso ser discutido, eu acho que uma coisa que a gente tem hoje, que é muito melhor do que há 10 anos atrás, vou botar só 10 anos atrás, é a transparência sobre esses processos, né? Eu desafio qualquer um que está falando das vacinas, por exemplo, a me citar, né, alguma propaganda, algum telejornal, algum fato que tenha saído na mídia, seja ela que tipo de mídia a gente pensar, né, jornal, papel, televisão, internet, por exemplo, das fases de produção das vacinas que antecedem a Covid. Então, assim, a gente nunca teve um processo tão transparente nesse sentido, né? As fases da vacina da Covid ocupam os noticiários dos grandes telejornais que acontecem no meio do dia, no final do dia e na madrugada. Então, assim, para a gente, né, que é cientista, isso é, inclusive, muito mais arriscado, né, porque você pode ser mal interpretado, porque as pessoas não conhecem esse processo. Então, assim, isso é mais uma prova de que a gente pode confiar na eficiência, na eficácia das vacinas, né? Porque elas têm sido produzidas sobre olhares muito maiores nesse sentido. O que antes era discutido num congresso entre os doutores num determinado assunto, hoje aparece no telejornal às 12 horas, né? Então, assim, isso é dar transparência e é incluir a população nesse debate. E isso, nenhuma outra vacina, Eduardo me corrija se eu estiver errado, mas me parece que nenhuma outra vacina passou por esse crivo da sociedade, entendeu? Então, não há o que temer nesse sentido. Isso nunca aconteceu.